Trabalho Legal começa agora e você vai ver nesta edição o lançamento do livro Jornada de Trabalho, Histórias do MPT. Especialmente uma alegria institucional, porque na medida em que nós conseguimos parar no tempo para reler um pouco da história, certamente nós poderemos apostar em ações futuras, no porvir. As vagas abertas em concursos públicos. Esse é o melhor momento para se preparar para concursos. O melhor momento porque você está buscando segurança, o brasileiro está buscando segurança nesse momento, né? E muitos estão se afastando dos estudos também. A importância da licença maternidade. O assegurado deve solicitar tal benefício junto ao INSS e o recebimento também ocorrerá junto à Previdência Social. E ainda, a rotina de um psicólogo. Eu acho que eu escolhi a psicologia me escolheu e a gente fez um bom casamento. Acho que é algo de missão, de valor, enfim, algo que me completa. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Relatos de quem fez ou faz a história do Ministério Público do Trabalho estão agora reunidos em um livro que, além de trazer um panorama histórico, busca contribuir para o futuro da instituição. Mais de 25 anos de histórias contadas nas cerca de 200 páginas do livro Jornada de Trabalho, Histórias do MPT. E nós sempre tivemos, não é isso, irmã? Muita fé e muita ternura para dirigir essa instituição. E não se faz isso sozinho. Graças a Deus, nós tivemos a participação de muitos colaboradores, muitos membros do Ministério Público do Trabalho, servidores do Ministério Público do Trabalho. Para o organizador do livro, as histórias da instituição não podem cair no esquecimento. Ele acredita que o passado é uma ferramenta de aprendizado para o futuro. É uma alegria pessoal, eu agradeço a Deus muito por isso, a todos os servidores e procuradores que contribuíram, mas especialmente uma alegria institucional, porque na medida em que nós conseguimos parar no tempo para reler um pouco da história, certamente nós poderemos apostar em ações futuras, no porvir. Nós sempre temos muito a aprender do passado. O livro traz relatos marcantes vividos por procuradores em operações do órgão e informações de bastidores da instituição ao longo de toda a existência do Ministério Público do Trabalho. O objetivo é levar ao público um maior conhecimento sobre a atuação do MPT. É uma emoção muito grande participar de um projeto onde procuramos registrar um pouco da história recente do Ministério Público do Trabalho. Nós buscamos ouvir os procuradores gerais do trabalho, os procuradores-chefes das procuradorias regionais, os coordenadores nacionais e mais alguns colegas que participaram e participam ainda da história da nossa instituição. É uma emoção muito grande e fica um registro, né? Fica um registro para a sociedade, fica um registro para nós mesmos, né? Que precisamos conhecer a nossa história. Quem vivenciou parte dos relatos do livro avalia que a iniciativa reforça a eficiência alcançada nas ações do MPT, além de ser um momento emocionante para os membros do Ministério Público do Trabalho. É uma emoção muito grande. Não tem como, nós que estamos no Ministério Público há quase 30 anos, não tem como não nos emocionarmos com tudo que foi relatado. Cada componente daquela mesa de hoje trouxe um pouquinho da nossa história de vida. A história do Ministério Público do Trabalho, mas que também é a nossa história de vida. Eu estou nessa instituição desde antes da Constituição de 88. Então vi a nova Constituição surgir e isso nos traz um pouco da nossa história de vida também. Então eu diria que o sentimento essa noite é de emoção. O registro é um registro muito valioso. Ele é que traz os diversos momentos em que o Ministério Público do Trabalho subiu uma escada. Hoje o Ministério Público está no topo dessa escada. É uma instituição reconhecida pela sociedade brasileira, é uma instituição de muito respeito. O livro registra isso. Não todo, mas um pouco dessa história, razão pela qual é de um valor histórico imensurável.
membros da Procuradoria-Geral da República, do Tribunal Superior do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego também acompanharam o lançamento da obra. Eu espero que os colegas se divirtam bastante, que deem boas risadas, porque o livro também é composto de algumas histórias particulares, pessoais, das pessoas que foram entrevistadas. Então, a leitura é muito simples, muito fácil, não é uma redação jurídica, então todos poderão ler com muita facilidade e espero que todos se divirtam. A ideia é essa. E você vai ver depois do intervalo as vagas abertas em concursos públicos. O intervalo é rapidinho, vale a pena esperar. Apesar dos cortes no orçamento realizados por meio do ajuste fiscal feito pelo governo, o concurso público ainda é uma boa opção para quem busca estabilidade. Veja agora as principais vagas abertas em todo o país. Silêncio total, concentração, foco. É assim que esses alunos buscam a tão sonhada estabilidade no mercado de trabalho. Este publicitário sonha com o serviço público há mais de 10 anos. Eu estudo praticamente desde que eu terminei o ensino médio, desde 2004, mas agora que eu comecei a me engajar mais, até para trazer um investimento melhor para mim e para minha família. A dedicação não tem sexo, idade ou profissão. Eu estudo de 3 a 4 horas por dia. Olha, eu acordo, deixo minha filha no colégio, aí começo a dar pela internet exercícios, né? À tarde eu venho assistir aulas e, por enquanto, assim. De manhã eu faço curso superior, né, na universidade. Durante a tarde eu faço cursinho e à noite eu faço exercício. São mais de 100 concursos abertos em todo o Brasil, nas esferas municipal, estadual, distrital e federal, com salários que podem chegar até R$24 mil. Veja alguns exemplos. A Polícia Militar de Minas Gerais abriu edital para formação de oficiais com salário inicial de quase R$6 mil. No Mato Grosso do Sul, há 9 oportunidades na MS Gás. O Ministério da Justiça oferece até 26 de julho salários que ultrapassam R$8 mil. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo abriu 217 vagas para juiz substituto, com remuneração de R$24 mil. E os estudantes ainda estão de olho em editais que nem foram divulgados. Quando não tem edital, fica difícil porque você não tem objetivo. Mas também se esperar sair o edital, não dá tempo de cobrir o edital. Aliás, eu acho que cobrir edital é muito difícil, é muita matéria. Então, eu prefiro ir estudando o que mais ou menos cai em a maioria dos concursos. Quando sai o edital, vai no específico. Pega um cursinho introdutório, as matérias básicas, português, administrativo, constitucional. Entre os concursos que aguardam publicação de edital estão o do Governo do Distrito Federal e de São Paulo, INSS, ABIN, ANAC, IBGE, MPSP e MTE. A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê para 2015 a criação de quase 29 mil cargos. Mas por causa do ajuste fiscal que está sendo realizado pela administração pública para enfrentar a crise econômica, o governo federal não garante que todas as vagas sejam preenchidas. Mesmo assim, este professor de cursinho garante que o conhecimento é o melhor investimento e que o candidato não pode parar de estudar. Esse é o melhor momento para se preparar para concursos. É o melhor momento porque você está buscando segurança, o brasileiro está buscando segurança nesse momento, né? E muitos estão se afastando dos estudos também, né? Em virtude de poucos editais na rua, né? Então, a minha recomendação é fazer justamente o oposto, é intensificar os estudos para se distanciar dos que se afastaram do concurso. Abel ainda explica que para conseguir um resultado satisfatório, o candidato precisa aproveitar cada momento, não só dentro de sala de aula, mas fora dela. Você tem as videoaulas, né, que são uma ferramenta importantíssima, que complementa o curso presencial. Você tem o estudo através de sites de questões, você tem muita informação na internet que você pode utilizar a seu favor.
Muita gente, às vezes, fica presa no trânsito, às vezes, 2 horas por dia, né? 2 horas indo, 2 horas voltando. E você tem também o recurso das audioaulas. Você pode gravar as aulas presenciais através do celular, qualquer aparelho gravador de som, e ouvir nesse trajeto. Ou você mesmo comprar, adquirir aulas em áudio. Então, são muitas maneiras de você aproveitar o tempo que, em tese, seria perdido. O período em que mãe e bebê recém-nascido passam juntos é fundamental para o desenvolvimento da criança, segundo especialistas da área médica. Para que essa fase tão importante não seja interrompida, a legislação garante à mulher que contribui com a Previdência Social a licença maternidade. A licença maternidade é um direito previsto na CLT e na Constituição Federal que garante afastamento da trabalhadora durante 120 dias, recebendo salário. O valor mensal do benefício é igual à última remuneração da empregada. Mas quando a mulher tem variações no salário, seja por causa de gratificações, horas extras, comissões, porcentagens ou abonos, o valor que ela receberá será o resultado da soma dos 6 últimos salários dividido por 6. A regra também vale para quem contribui de forma individual com a Previdência Social, também em casos de adoção, morte do bebê e de aborto não criminoso. Mas e quem contribuiu e ficou desempregada há pouco tempo? Não, desempregada não. Ela estando desempregada, ela não tem, porque ela vai ter licença de quê? Se ela não tem emprego, né? Com certeza. Ela já trabalha muito, né? Eu acho que sim. Eu acho que ser desempregada, ela não tem direito dessa maternidade, sabe? Desempregada é impossível, eu acho. A empregada desligada da empresa, ela tem direito ao benefício do salário maternidade até o prazo de 12 meses, considerando a última contribuição previdenciária, ou seja, o último mês do contrato de trabalho. Desse modo, ela tendo o parto nesse prazo de 12 meses, ela pode solicitar junto ao INSS o direito à licença maternidade que é garantido por lei. Caso a mulher queira se afastar do trabalho antes do parto, ela pode dar entrada na licença maternidade até 28 dias antes. Mas se preferir continuar trabalhando até a chegada do bebê, ela também tem direito de ser afastada até 2 semanas antes e assim adiar a entrada no benefício. Para isso, ela tem que ter um atestado médico que comprove que ela não tem condições de continuar trabalhando durante o período. E foi exatamente o que aconteceu com a Vanessa, que decidiu deixar os 120 dias para curtir e cuidar exclusivamente da pequena Carol. Vanessa, conta pra gente como é que foi essa sua experiência. Eu gostaria de ter trabalhado até o final da gravidez, mas por um problema de saúde, eu tive infecção de urina, o médico antecipou e me deu um atestado médico de 11 dias para evitar que ela nascesse prematuro. E assim eu dei a entrada no trabalho e comecei o atestado e logo após eu dei a entrada na licença, que foi quando ela nasceu. O assegurado deve solicitar tal benefício junto ao INSS e o recebimento também ocorrerá junto à Previdência Social. O pedido também pode ser feito pela internet, mas quando a beneficiária trabalha com carteira assinada, como é o caso da Vanessa, a própria empresa pode resolver tudo. No dia que ela nasceu, meu marido, o médico deu a licença médica para dar entrada na licença maternidade. Meu marido pegou, levou na empresa e começou. Para quem é servidora pública, a licença é de 6 meses. A prorrogação do benefício está na Lei 11.770, que também prevê incentivo fiscal para as empresas privadas que concedem este mesmo tempo de afastamento para as funcionárias. Após o parto, a mulher tem uma estabilidade no emprego durante 5 meses. Eu acho que é essencial. Isso não pode faltar, tem que ter. Eu acho que a licença maternidade é importante, porque assim, quando a mulher engravida, ela tem que ter um seguro, porque é difícil você ter um filho hoje em dia no jeito que está o Brasil. Logo após o intervalo, a rotina de um psicólogo. Em 1 minuto. Trabalho Legal de volta e, após mostrarmos nas últimas edições parte da rotina de uma psiquiatra, recebemos várias sugestões para acompanhar também o trabalho de um psicólogo. E é isso que você vai ver agora. Vamos lá?
O Wagner é psicólogo já há 6 anos, é isso? Correto, há 6 anos no mercado. Por que você escolheu a psicologia? Olha, eu acho que eu escolhi a psicologia me escolheu e a gente fez um bom casamento. Acho que é algo de missão, de valor, enfim, algo que me completa. O desejo de ser psicólogo veio mais na juventude, adolescência, ali no colegial e tal, que eu comecei a estudar a respeito e tal, né? E aí eu me aprofundei um pouco melhor no assunto e acabei vindo para a psicologia. Quais são as suas áreas de atuação? Porque existem alguns ramos dentro da psicologia, né? A psicologia, hoje, ela tem uma gama de atuação assim, muito variada. Tem a parte clínica, organizacional, tem a jurídica. A minha atuação ela é na clínica e na organizacional. Eu sou um psicólogo clínico, organizacional e organizacional. Esse aqui, então, é o seu espaço de trabalho, né? Exatamente, Rafael. Meu espaço de trabalho, onde eu recebo aqui meus clientes, pacientes, né? Geralmente, o paciente senta aqui onde eu estou. Pode ser dessa forma e também a gente pode mudar, depende da luz que tem no espaço, né? A gente tem aqui uma janela aqui bem arejada, então às vezes a gente faz alguma mudança. Mas geralmente é esse contato aqui, é de frente com o cliente. As pessoas confundem muito a psicologia com a psiquiatria? Existe uma confusão, sim. Antes do cliente chegar até a gente, né? Ou chegar até o psiquiatra, existe uma confusão, vamos dizer assim, né? Porque eles acham que todos eles tratarão das questões da mesma forma. E é diferente, né? O olhar do psiquiatra é um olhar mais do organismo, do biológico. E o psicólogo, o olhar dele, o trabalho dele é em cima das interações, né, desse organismo com o ambiente. Então as pessoas confundem um pouco. E a intervenção também dos dois é bem diferente, né? A intervenção do psiquiatra ela é mais medicamentosa e a do psicólogo ela é psicoeducativa. Então as pessoas às vezes têm essa confusão e tal, e às vezes deixam de vir até um dos dois por causa dessa dúvida, por causa dessa questão. Há mitos e preconceitos também, né? A psicóloga é para quem tem problema mental. Não é bem assim, né? Ou é? Olha, o psicólogo ele atende desde pessoas que tenham transtornos psiquiátricos, né? Até pessoas que não estejam satisfeitos com a sua vida, com o seu relacionamento, por exemplo, né? Suas questões aí de relação com o mundo, com ela mesma e tal. Então não é só as pessoas que têm realmente transtorno aí psiquiátrico, como depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, né? Também é um mito aí que as pessoas têm. As pessoas confundem muito, às vezes, antes de vir até o psicólogo e ter essa conversa, e acham, por exemplo, que o psicólogo tem um trabalho parecido com um amigo que escuta, com um pastor ou com um padre que vai dar um conselho e tal. E, na verdade, embora essas falas sejam terapêuticas, não são terapia, né? Essas pessoas não têm as ferramentas técnicas que o psicólogo tem para poder dar essa ajuda para o cliente, para o paciente, né? O que mais trazem as pessoas aqui ao consultório? Olha, a gente tem várias demandas, né? Hoje, a maioria das pessoas que chegam no consultório, elas já vêm com uma queixa já pré-definida, elas com base no que elas conhecem, né, de sofrimento psíquico, elas vêm com uma demanda de depressão, né? A maioria delas falam que estão depressivas e tudo mais. Quando a gente faz o trabalho com elas, faz a entrevista inicial e a anamnese, a gente descobre que muitas delas, sim, se confirma esse quadro, mas tem outras questões, né? E aí a gente vai trabalhando isso na medida que a demanda vai surgindo, mas vem para o consultório uma demanda maior nesse sentido. E os problemas que ocorrem no trabalho são os grandes causadores da depressão? Rafael, são sim causadores da depressão, mas não são só causadores. Muitas questões no trabalho são impulsionadores. É um momento de estresse que se passa, um conflito que tem lá no trabalho, enfim. Existem outras doenças também, além da depressão, no trabalho, né? Como, por exemplo, a síndrome de Burnout. A pessoa tem uma dificuldade muito grande de ir para o trabalho, de usar o uniforme da empresa, de se relacionar com os colegas ali de trabalho. Às vezes ela não entende muito bem o que está acontecendo e pode, por exemplo, imaginar que seja uma depressão. E, na verdade, é uma outra questão. Por isso que é importante procurar um profissional da área para que a gente possa, de repente, se ajudar, né?
ajudar essa pessoa a superar esses desafios. Todos eles são tratáveis. Aqui no seu consultório, a ferramenta de trabalho é basicamente a conversa? Olha, o psicólogo dispõe de uma infinidade de ferramentas, né, interventivas que a gente chama. Existe testes que a gente pode utilizar, existe dinâmica que a gente pode também fazer. Então, as ferramentas dependem muito da linha de estudo desse profissional. E aí existe a psicanálise, existe a comportamental, enfim, uma gama bem grande, bem vasta de linhas de trabalho que o Conselho Regional de Psicologia aceita, permite e tal, né? Como é a formação, a preparação para se tornar um psicólogo? Então, o profissional de psicologia, o psicólogo, é aquela pessoa que passou pelo curso de graduação em psicologia, um curso com uma média de duração de 5 anos, né, reconhecido aí, e tem que obter também no final desse curso o CRP, que nós chamamos internamente, que é o registro no Conselho Regional. A partir desse momento ele já é um psicólogo, né? Diferente da formação, inclusive essa é a maior diferença, eu acho, entre o psicólogo e o psiquiatra, na verdade, é justamente essa formação, porque o psiquiatra ele faz a medicina e depois ele tem que fazer uma residência, né, na área de psiquiatria para ser o psiquiatra, e o psicólogo ele vai para a psicologia, faz a graduação em psicologia, e nessa graduação ele estuda uma série de teorias a respeito do comportamento do ser humano, né? Do porquê eles se comportam da forma que se comportam e quais as ferramentas que nós podemos utilizar para poder ajudar essas pessoas, né, a superar os seus desafios, os seus sofrimentos. Após a conclusão da graduação, o psicólogo pode fazer uma especialização e seguir algumas áreas, né? Você pode citar alguns exemplos? Existe, como eu te disse no começo, né, Rafael, existe uma gama, uma variedade de campo de trabalho do psicólogo muito grande hoje em dia, né? O psicólogo ele pode se especializar em várias áreas e existe campo de trabalho aí muito promissor até. Então ele pode ir para a área jurídica, por exemplo, para a área de saúde, né, psicologia hospitalar, para a área clínica, que é no caso aqui, o meu caso, né? Ele pode ir para a área organizacional, ele pode ir para a área de trânsito, área de esportes, né? Então hoje ele consegue tem uma atuação assim muito bacana. Então existe um mercado aí para todo mundo aí. Geralmente o profissional trabalha quantas horas por dia? Olha, a resposta para essa pergunta varia muito, porque depende da área de atuação desse psicólogo, né? Se ele vai para a área pública, ele vai fazer uma média aí de 6 a 8 horas dia, né? Um total de 40 horas semanais ou 20 horas semanais, né? Então, varia muito. Na área particular, na clínica, por exemplo, depende muito da demanda. Mas o que eu aprendi com o tempo, que não deve ultrapassar, no caso de atendimento clínico, mais do que 7 horas. São 7 atendimentos e a gente faz intervalos e precisa fazer relatórios, enfim, então é algo que consome um pouco, né, de energia. Então eu aconselho para que não fique improdutivo, né, os atendimentos, que não se faça mais do que isso, mais do que 6 atendimentos dia, 6 a 8 atendimentos dia. Isso com base na minha experiência. Claro que pode ter gente que faz mais ou gente que faz menos, depende também da produtividade de cada pessoa, né? A profissão ser regulamentada é importante para a categoria? Extremamente importante. Hoje a gente tem um conselho de psicologia atuante, eles produzem muito conhecimento, dá suporte para o psicólogo, né? Então, todas as vezes que eu precisei entrar em contato com o Conselho Regional, eu fui muito bem atendido. Então, quando as pessoas têm dúvida a respeito de um psicólogo, por exemplo, se elas ligarem no Conselho ou acessarem o site, elas vão ter as informações que elas precisam a respeito desse profissional. Quais os principais desafios da profissão hoje? Talvez o grande desafio seja justamente esse entendimento distorcido, esses mitos que se tem, né, a respeito do profissional. E como você avalia o mercado de trabalho atualmente? Olha, o mercado hoje é um mercado instável em todas as áreas, né, em frente às crises que nós temos enfrentado e tal. E claro, o psicólogo ele sofre por isso. Mas o mercado é um mercado promissor. Então depende muito de cada profissional. Como eu te disse, a psicologia dá para o profissional uma habilidade de andar em vários terrenos. Então, se ele aproveita essa habilidade, ele vai conseguir sim ter um sucesso. Agora, o que ele precisa entender também é que ele precisa seguir uma linha, se aprofundar em uma linha de trabalho, estudar sobre ela e desenvolver um trabalho aí bacana, ele com certeza vai ter sucesso na profissão dele.
Wagner, obrigado por receber a equipe do Trabalho Legal aqui no seu consultório. Imagina, Rafael, eu que agradeço a oportunidade e eu estou à disposição. E você, tem alguma sugestão de reportagem? Basta enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Já para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição do Trabalho Legal fica por aqui e até a próxima.